Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam bem-vindos mais uma vez no programa Encontro com a Palavra, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, mais uma vez reunidos aqui, hoje sexta-feira, né, graças a Deus, sexta-feira, já são 12h03, né, hoje dia 5 de março de 2021, graças a Deus estamos mais uma vez ao vivo, né? Para você, junto com você, nesse tempo precioso, esse tempo onde nós compartilhamos, né? Algumas coisas preciosas, né? Da palavra do Senhor, onde nós temos a intenção de sempre trazer uma palavra de bênção, de fé, de alegria para o coração dos irmãos e dentro assim, sempre trabalhando uma série, né? Como nós estamos vendo, a série que nós estamos compartilhando, a série Ser Cristão. O que é ser cristão? O que é as características desse cristão? Quais as atitudes desse cristão, o comportamento deste cristão, a vida deste cristão, como se comporta esse cristão. Às vezes nós passamos pelas águas e nós nos entregamos a Jesus, nos confessamos a nossa fé, nós entregamos a nossa vida para Ele, nos afastamos de muitas coisas que estão lá fora no mundo, práticas, vícios, como nós falamos numa live passada, sobre esse desenvolvimento espiritual nosso, né, o que acontece, dei alguns exemplos, né, pessoais, isso para motivá-lo, abençoá-lo para a glória de Jesus Cristo, né? Então a gente, né, participa de uma comunidade cristã, e nessa comunidade cristã nós somos vistos como os cristãos, e como é e o que é ser cristão. Então, graças a Deus, seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra, onde nós estamos ministrando esse algo tão importante, né, do ser cristão. Eu acho que quando nós descobrimos, nós entendemos quem somos, né, e o que nós somos em Cristo, as coisas são melhores absorvidas, as coisas são melhores entendidas, as coisas são de melhor aceitação e de melhor entendimento, né? Então isso é muito precioso. Mas, graças a Deus, né? Programa Encontra com a Palavra, né? Encontro, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Hoje, sexta-feira, nós temos à noite, 7h30, presencial e online, o nosso quinto elo da campanha Jornada Feliz, onde nós vamos estar orando pelos pedidos de oração, orando pela sua vida, trazendo uma palavra, né, de orientação, de destino, para que Deus venha te abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa no nome de Jesus, tá bom? Maravilha? Então nós vamos estar lá 7h30 hoje, online, presencial. Amanhã é a noite da mocidade, onde os jovens se reúnem para poder estar cultuando, glorificando, exaltando a Deus. Domingo de manhã, às 8h da manhã, domingo 9h30 da manhã e domingo 6h30 da tarde, nós estaremos lá no nome de Jesus, amém? E segunda-feira, se Deus quiser, às 3h da manhã, 7 dias até domingo de Santa Ceia, estaremos dentro da nossa campanha da madrugada, orando e buscando a presença do nosso Deus. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas, honras e bem duráveis estão comigo. É uma promessa do Espírito Santo, é uma promessa de Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos vivendo, essas situações que nós estamos vivendo, e o mundo todo está vivendo, não é apenas o Brasil, mas o mundo todo está vivendo situações muito complicadas. Então nós devemos buscar, clamar, nos entregar em oração à presença do nosso Deus, para que Ele possa nos sustentar, nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal no nome de Jesus. Então você é o nosso convidado, convide mais alguma pessoa, né? Seja cristã, não, seja cristão ou não. Por favor, entenda bem, seja crente ou não, convide ela.
faça a ela esse desafio de estarmos às 3 horas da madrugada orando e buscando a presença do nosso grande Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus maravilhoso. Amém? Então tá aí a nossa programação, e depois semana que vem a Santa Ceia. Glória a Deus, aleluia. Sábado, quarta-feira, tivemos o encontro regional das mulheres, ali no momento do compartilhar a palavra, um momento de compartilhar, né, o evangelho, né, um momento de comunhão, de fortalecimento. Foi uma bênção. E quarta-feira, agora que vem, é a reunião dos homens. A gente faz uma vez por mês para não sobrecarregar, enfim, para nós termos uma dinâmica bem legal. Então, domingo que vem, sábado que vem, aliás, quarta-feira que vem, nós temos o encontro com os homens, né? E na quinta-feira os homens estarão indo ao monte orando lá, vai ser bênção para a glória de Deus. Pastor Israel e equipe estarão lá clamando e buscando a presença do nosso Deus, aleluia. E na sexta-feira, nossa campanha Sexto Elo da Jornada Feliz, sábado Mocidade e domingo na Santa Ceia. E se prepare para o grande jejum nacional. O nome desse jejum é o jejum da vitória. Você tira um alimento, você tira algo da sua vida, né, material, enfim. E você vai estar fazendo tendo essa oportunidade de estar se envolvendo num jejum de forma nacional. Toda a igreja do Evangelho Quadrangular vai estar envolvida no jejum da vitória, pregando, ganhando as almas e apresentando as pessoas no batismo do dia 25 de abril. Nós teremos um batismo nas águas, o primeiro deste ano. Vai ser bênção para a glória de Deus, né? Graças a Deus vai ser muito precioso e muito especial. Outra coisa bacana nós temos programado. Olha, talvez você fale assim, pastor, mas nós estamos numa pandemia, o que o senhor acha e tal? Irmãos, nós temos que realmente nos cuidar, nos precaver, nos policiar. Nós temos que estar prontos realmente. Nós temos que estar atento à nossa saúde, estar atento à saúde do nosso próximo. Mas vocês sabem, não sei se vocês conhecem a história, toda a história da nossa fundadora, Aimee Semple McPherson. Ela foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Deus a levantou para isso, Deus a capacitou para isso, Deus a abençoou para isso. Nós fazemos parte, né, dessa estrutura da Igreja do Evangelho Quadrangular, e glória a Deus por isso, como se poderíamos estar fazendo parte de uma outra estrutura, mas Deus nos colocou nessa estrutura, assim eu creio, assim eu acredito. E até então nós estamos nessa estrutura, pregando o Evangelho, não só pregando o Evangelho, mas vivendo a vida cristã nessa estrutura, porque nós não estamos em Cristo apenas porque pregamos o Evangelho. Estamos em Cristo porque nós estamos nessa estrutura em Cristo, porque nós somos cristãos, independente da função que nós desenvolvemos, nós somos cristãos dentro dessa estrutura, como poderíamos ser em outra estrutura. E então essa igreja foi fundada pela Aimee Semple McPherson, né, nossa fundadora, uma mulher que passou por um avivamento muito grande, um recomeço muito grande. Olha que força, olha que coisa maravilhosa. Olha o poder do recomeço, olha o poder do recomeço. Ela passa por um recomeço na sua vida cristã. Esse recomeço trouxe um grande despertamento para a obra de Deus, para o fazer o Evangelho, e graças a Deus ela cumpriu, né? Morreu nova, 50 e poucos anos, mas até a sua vida de 20 e poucos anos, até os 50, os 30 anos, vamos arredondar para 30 anos, os 30 anos que ela viveu o Evangelho, pregando o Evangelho, ela viveu de uma forma muito intensa, sendo notificada, anunciada, né, qualificada como na virada do século, né, como uma das 100 mulheres do século XIX, segundo a revista Times dos Estados Unidos. Que coisa bacana, né? Isso é muito bacana a gente ouvir isso. Como outros personagens também, não desmerecendo, mas ressaltando a pessoa da Aimee como uma das personagens americanas. A gente ressalta porque o americano ele é muito
dado a qualidade vem de lá, a qualidade total acontece lá, enfim. Então, nós entendemos a importância dela como uma pregadora do Evangelho no século em que a mulher ainda não tinha tanta força como tem agora, através dos movimentos feministas. Então imagina uma mulher sendo pastora numa estrutura racista, preconceituosa, né? Não afrouxando as rédeas, né? Porque senão, Deus me perdoe, a colocação vira certo, às vezes confusão, mas enfim. Nós encontramos ela bem envolvida de uma forma poderosa no Evangelho. Por que nós estamos falando isso? Porque o mundo passou por alguns problemas de infecção, de vírus, de pestes, de pandemia. Não sei se você conhece a história de pandemias. No norte dos Estados Unidos, eles tiveram aula via rádio. No século, em 1950, 60, passaram por uma recessão, de uma peste muito grande, uma pandemia muito grande. E eles tiveram, hoje nós temos aula online, naquela época eles tinham aula através do rádio, onde a família se reunia, e as escolas americanas davam aula pelo rádio. Então, às vezes nós ficamos assim muito assustados, porque esses fatores históricos não chegam a nós. Essas informações não são dadas a nós de uma forma assim, através da mídia. A mídia não traz essas histórias para nos mostrar que podemos sobreviver, podemos passar por essa pandemia de uma forma tranquila, equilibrada. Me desculpe, não de uma forma aterrorizada como fazem, mas o mundo já passou, infelizmente, algumas pessoas morreram, infelizmente. Não estamos desmerecendo isso e falamos isso com muito respeito às pessoas que morreram ou, infelizmente, estão morrendo até hoje, e não estamos desrespeitando nada disso e nem sendo frios em relação a esses acontecimentos, mas o mundo já passou por esses momentos. E já teve os Estados Unidos, quando passou por um problema assim, no século XIX, o que acontece? Tiveram aulas pelo rádio, as escolas usavam o rádio, as crianças sentavam em casa para ouvir um programa de rádio. Olha que coisa bacana! Para ter aula no rádio. Hoje são aulas online, nós reclamamos, nós questionamos, mas o mundo já passou por isso, ou seja, algumas pessoas já passaram por isso. E nessa época, a igreja do Evangelho Quadrangular não fechou as portas e ela ajudava, e mesmo sempre uma McPherson, isso é fato histórico, você pode buscar no YouTube, buscar no Google, e você vai encontrar ali esse fato histórico, ela ajudando com sopa todos os dias, e ela dava uma sopa às pessoas que estavam com problema, com miséria que assolou os Estados Unidos, uma depressão grande, né, financeira, que trouxe problemas muito graves, e a igreja estava ali fazendo o seu papel. Olha que coisa interessante. A igreja tem que fazer o seu papel no mundo espiritual, no mundo social, tentando ajudar as pessoas que precisam ser ajudadas, né? Enfim, está aí um fator interessante, né, sobre esse mundo, esse tempo que nós estamos vivendo. Mas vamos voltar para cá, né? Foi apenas um momento que você possa entender um pouco mais a história dessa igreja gigantesca no Brasil gigantesca no Brasil, não isenta de falhas, porque infelizmente o homem, ele é falho, ele não consegue equilibrar as suas emoções, não consegue ter toda a visão como Deus tem, infelizmente. Mas graças a Deus estamos aí rompendo para a glória de Jesus. Maravilha, como cristãos dentro dessa estrutura fantástica. Amém? Maravilha! E o que ser cristãos? Nós falamos quarta-feira sobre os nomes. Na segunda-feira tivemos um momento muito precioso com a imagem lá daquela questão da água, da pessoa largar, abandonar a sua cadeira de rodas, ou seja, abandonar aquilo que limitava ele. Olha que coisa bacana, né? Coisa legal. Falando da pessoa imersa no Espírito Santo, e glória a Deus, aleluia, maravilha. Olha, e aí nós falamos
dos nomes que a igreja, os servos, os filhos que foram escolhidos pelo Senhor, o nome que essas igrejas receberam, o nome que essas pessoas receberam como cristãos, como santos, discípulos, os do caminho, os da seita dos nazarenos, porque essa seita dos nazarenos, ela era o título que deram para eles. Não foi a igreja que apontou esses nomes, não foi a igreja que colocou esses nomes na comunidade, foi as pessoas de fora da igreja, da sociedade, do contexto social, do contexto político, financeiro, enfim, até do contexto religioso daquela época, que estava vendo essa igreja crescer, o evangelho ele progredir, o evangelho avançar, o evangelho tomar proporções gigantescas, e aí eles começaram a notificar, olha, é como se fosse hoje dando apelidos, né? É como se estivesse dando alguns apelidos para nós, como discípulos, cristãos, santos, do caminho. E nós fizemos uma analogia, né? Uma forma comparativa, o que é esse ser cristão, nesses nomes que eles foram dados. Eu quero repetir com você só para que a gente tenha uma ideia. Então, por exemplo, nessa sequência que nós colocamos, né, formatamos, organizamos, nessa sequência, os do caminho, porque o cristão ele mostra que ele está no caminho. E existe dois caminhos, o caminho que leva à morte eterna e o caminho que leva à vida eterna. Então, é aquele que está no caminho. Qual é o caminho que o cristão está? Às vezes ele está meio vacilando, né? Mas não é não é para isso não é isso que nós queremos falar, mas primeiro, ele está no caminho. Será que eu estou no caminho? Qual é o caminho que eu estou? Então ele foi anunciado, Paulo fala isso, porque Paulo entendia, olha, eles estão numa direção, olha que coisa bacana. Olha como é que a palavra é viva, eles estão numa direção, eles estão numa rota, eles estão num caminho, eles estão numa ação, eles estão numa ida. Então eles estão fazendo alguma coisa. Aí quando está no caminho, então eu tenho uma outra figura que foi dada aos irmãos. Então eu estou no caminho com o comportamento de irmandade, de um ajudar o outro na medida do possível, um auxiliar o outro na medida do possível, um amparar o outro na medida do possível, um guardar o outro, né? Um abençoar o outro. Depois ele também fala que aqueles que estão no caminho também são chamados de discípulos, ou seja, discípulos é aqueles que seguem o mestre. Então, quando a igreja foi anunciada lá em livro de Atos 9, 26, Atos 11, 29, né, repetindo só para a gente guardar os versículos, então somos discípulos, ou seja, aqueles que têm o mestre, segue o mestre, faz como mestre. E também como crentes, ou seja, eu estou no caminho, como atitude de irmandade de uma família, estou ali aprendendo como um discípulo, porque eu creio, né? Paulo fala isso, né? Eu anuncio, eu prego porque eu creio nisso. Então, as pessoas que estavam, né, eram a primeira igreja, a formação dessa igreja, também recebeu o nome daqueles que acreditam. Então eu creio, então eu estou nessa comunidade, eu sou cristão porque eu creio em tudo aquilo que se diz respeito a mim e a minha posição em Cristo. Também é chamado de santos, então se eu creio, então eu tenho uma atitude de santo. Santo é aquele que tem a auréola na cabeça? Não. Santo é aqueles que fizeram milagres? Não. Santos é aqueles que estão. Santos é aqueles que têm as suas figuras, né, feitas no gesso, na madeira ou no pintar. Não, santos não. Santos são aqueles que são separados. A palavra santidade, santificar, santo, kadosh, no hebraico quer dizer estar separado. Então eu sou santo porque eu estou separado para alguém. E esse alguém que eu me separei para quem? Esse alguém eu estou separado para Jesus. Olha que coisa legal. Então eu sou santo, eu sou separado. Né? Santo não dá uma figura de uma pessoa
resignada, uma pessoa separada, uma pessoa que fica enclausurada, uma pessoa que fica ali de oração e tudo mais. Então eu sou santo porque eu me separei, não do trabalho, eu me separei comportamental, na fala, no desejo, no olhar, no escutar, no ler, no fazer, eu me separei para Jesus. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda, olha que coisa fantástica, olha que forma, olha que coisa, olha como é que é agradável interpretar dessa forma. Não como algo imposto, não, algo ditador, não, a palavra não é ditadura. A palavra ela gera liberdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, João 8,32. Né? E se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis livres, onde João 8, me parece que o 36. Então ela nos liberta, mas ela nos traz o Espírito Santo e ele nos conduz, né? Como nós procuramos entender de uma forma bem tranquila agora, né? Então depois essa igreja ela é chamada de seita dos nazarenos. Por quê? Nasceu em Nazaré, Jesus veio de lá, os discípulos, então ele foi até uma forma pejorativa, né? Escarnecedoras, né? Da seita, porque eles não entendiam muito bem o que era o programa de Jesus. Então, ser cristão, como ser parecido com Jesus? Então nós vamos usar algumas palavras, alguns ensinamentos para nós entendermos o que é parecer com Jesus. Como ser parecido com Jesus? Eu achava, desculpe o que eu vou colocar aqui, até parece brincadeira, né? Mas eu achava que parecer com Jesus eu tinha que deixar o cabelo crescer, coisa que não aconteceu. Infelizmente, eu deveria deixar o cabelo crescer, coisa que não aconteceu. Dá para notar isso muito, muito visível, né? Não aconteceu esse cabelo grande, nem aconteceu a barba. Será que parecer com Jesus é andar como ele, usar roupa como ele usou, sandália, ou um cajado, ou não. É o comportamento. Andar com Jesus, aparecer com Jesus, é a forma de se relacionar com as pessoas, com a vida. Olha que palavra bacana. É a forma de se relacionar com a vida, com as pessoas, com as adversidades da vida, com as lutas da vida. Como resolver os problemas de uma forma mais segura, clara, maravilhosa, né? Não resolver problemas usando as trevas, porque aí as trevas na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, ela tem uma conotação de ignorância. Então, se eu estou procurando as trevas para resolver os meus problemas, não vou notificar as trevas, você já sabe disso. O que é um comportamento das trevas, o que é as trevas, você já sabe isso, você já tem entendimento disso, e glória a Deus, aleluia, maravilha. Se eu procurar as trevas, é falta de luz. Se luz é entendimento, as trevas é ignorância, é o oposto da luz. Se luz é entendimento, se luz é saber, se luz é algo de compreensão, as trevas é o oposto. Então as trevas é ignorância. Então quando eu me torno cristão, como que eu vou parecer com Jesus? É saber que as minhas soluções estão na luz e não nas trevas. Porque se eu buscar solução nas trevas, eu vou estar usando a ignorância. A ignorância te faz alcançar alguma coisa? Não. A ignorância te faz ter alguma coisa? Não. A ignorância resolve alguma coisa, ilumina alguma coisa, orienta alguma coisa? Não, somente a luz. Por isso que a palavra fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará por causa da luz. A verdade é libertadora, ela traz luz. Então, ser parecido com Cristo não é na roupa, ou no cabelo, ou na barba, né? Apareceu um camarada aí um tempo atrás, tem um tempão que acho que ele saiu da mídia, deve ter pegado Covid, ficou em casa, né? Mas ele estava sempre na mídia,
vestido como Jesus, aquela coisa toda. E não é por aí. Mas como ser parecido com Cristo? Então vamos refletir em algumas situações. Primeira coisa que eu me pareço com Jesus é o seu testemunho. Olha que legal. É o seu testemunho. E o testemunho abrange muita coisa. O testemunho não é uma palavra pequena. Ela pode ser comparada como o início de muitas coisas. O testemunho ela é como uma árvore cheia de galhos, com as folhas e os seus frutos. Se nós podemos olhar o testemunho assim. Então, testemunho é a primeira coisa que eu vou parecer com Jesus. O meu testemunho. Em Atos, capítulo 11, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: tendo encontrado, Barnabé foi para Antioquia, e ali ele começou a pregar o evangelho. A igreja cresceu de uma forma maravilhosa. Ele foi atrás de Paulo. Paulo estava em Tarso por causa do problema que ele havia criado para a igreja. No capítulo 9 e 10 de Atos traz essas informações, principalmente no capítulo 9, que a igreja ela fica temerosa com a atitude de Paulo. Paulo se torna um crente muito fervoroso e queria que as pessoas aceitassem Jesus a ferro e fogo. É assim no início da nossa conversão, não é verdade? A gente quer que as pessoas aceitem Jesus a ferro e fogo, a gente ameaça, olha, irmãos, para ganhar uma pessoa para Jesus, olha, eu tive que, depois um outro dia eu conto esse testemunho. Mas é como nós no início. Então isso trouxe problema para a igreja. Então Paulo, ele volta para Tarso. Imagina se Barnabé não vai atrás de Paulo. Olha o poder do recomeço na vida de Paulo. Olha o poder do recomeço na vida da Aimee, a fundadora da nossa igreja. Olha como é que o recomeço tem um poder muito grande. Então Barnabé vai atrás de Paulo. Tendo encontrado, né? Aí no capítulo 11, versículo 26, aí começa a trazer os fatos que aconteceram com os dois em Antioquia. Aí diz assim: tendo encontrado, ou seja, Barnabé tendo ido a Tarso, encontrado com Paulo, levou para Antioquia. Olha, vamos para Antioquia. Eu estou precisando de você lá, o evangelho está crescendo, eu não estou dando conta de ensinar o evangelho às pessoas, de ensinar sobre Jesus para as pessoas. E por todo um ano, se reuniram naquela igreja de Antioquia e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, pequenos cristos, por causa do testemunho. A primeira característica de um verdadeiro cristão é o seu testemunho de vida. É o seu testemunho de vida. Não confunda os seus problemas como testemunho. O seu testemunho é o que vai mostrar como você vai superar os seus problemas. É com o seu testemunho que você vai mostrar como vencer as lutas, como vencer as adversidades, como vencer as barreiras. Então, o testemunho de vida deles. Até essa ocasião, a expressão cristão, essa palavra cristão, ainda não tinha sido usada. Foi a fórmula que as pessoas que estavam na igreja para anunciar, qualificar, designar os seguidores de Jesus. Então, foi a forma que eles tiveram falando: são cristãos, pequenos cristos, por causa da semelhança de vida, não de roupa, não de aparência, mas de vida. Os discípulos foram chamados de cristãos, ou seja, não foram pelas pessoas dentro da igreja. Esse nome foi dado a eles pela semelhança de Cristo, que eles tinham com Cristo. E esses nomes que eles receberam não foi das pessoas que estavam dentro da igreja, foram as pessoas que estavam fora da igreja. São as pessoas que estavam se convertendo ou em processo de conversão que viram e deram esse nome para eles. Olha que coisa bacana. Então as pessoas puderam, não dentro da igreja, mas as pessoas de fora perceberam: olha, aquele povo ali é diferente. Não pela roupa, não pelo cabelo, não pelo carro, nada disso, tudo isso é bom.
Tudo isso faz parte, como nós falamos, tudo isso faz parte desse testemunho. As minhas vestes, o meu comportamento, tudo isso faz parte, como nós falamos, de uma forma ilustrativa. Se o testemunho é uma árvore, os galhos e as folhas e os frutos é aquilo que faz parte desse testemunho. Tem gente que se veste como crente, mas a boca é como de um mundano. Tem gente que se veste como um mundano, a sua boca é como um crente. Tem gente que se veste como um crente, mas as suas atitudes são piores do que o mundo, as pessoas que não são convertidas. Tem pessoas que estão na igreja, mas o comportamento em relação à comunidade e aos irmãos, ele é pior do que o mundano. Fica levando e traz, fazendo coisas, intrigas, perseguições, né? Querendo levar vantagem em tudo, querendo tomar, me perdoe que eu vou falar, me desculpe, mas às vezes até tomando o lugar dos outros, fazendo esquemas para poder aparecer. Olha, eu vou encerrar dessa parte trazendo um testemunho para você. Olha só, no livro de Atos conta o crescimento da igreja. Você quer conhecer o crescimento da igreja e como ela cresceu? É o livro de Atos. O livro de Romanos para frente, depois do livro de Atos, começa a contar a formação dessa igreja em outras cidades, em outros lugares, através da vida de Paulo. Então a igreja, a formação dessa igreja, o levantar dessa igreja, a força dessa igreja, o poder dessa igreja, o poder dessas pessoas, o crescimento dessas pessoas está notificado no livro de Atos. Em todo o livro de Atos, são 28, 29 capítulos, todo o livro de Atos está lá essa história. Então, no início da igreja, muitas pessoas se convertiam e essa igreja tinha uma demanda de cuidado com as viúvas e com os órfãos, daqueles que iriam morrer, que morreram nas arenas de Roma, aqueles que morreram engolidos pelos leões, aqueles que morreram pendurados como no poste, queimados, vivos. Isso foi na época de Nero, um governador louco que botou fogo em Roma. E quando ele coloca fogo em Roma, 4 bairros de Roma não pegaram fogo. E esses 4 bairros romanos que o fogo não atingiu eram os bairros aonde estavam os judeus, os crentes. E aí o que ele faz? Quando Roma tinha 14 bairros. Roma tinha 14 bairros. Esses 10 bairros romanos pegam fogo. 4 bairros judeus, cristãos, não pegam fogo. Aí o que ele faz? Foram os judeus que colocaram fogo em Roma. Aí desencadeou uma perseguição violenta em cima do judeu, em cima do cristão. Manda matar, manda prender, manda cortar, manda jogar para os leões lá no Coliseu. Foi uma coisa de louco, porque 10 bairros, Nero põe no momento de loucura, de doideira, desculpa a expressão, né, de desequilíbrio, ele põe fogo em Roma. Só que ele queria que pegasse fogo nos 14 bairros. 10 bairros romanos pegam fogo, 4 bairros que moravam os crentes, os judeus, os cristãos não pegam fogo. Aí ele falou assim, olha, pegou lá, não pegou cá? Foi eles. E aí desencadeou uma grande perseguição. Então os pais dessas famílias e dessas famílias que chegavam ao evangelho, aceitando Jesus, muitos morreram e muitos já tinham perdido os pais por alguma forma, por alguma coisa, por algum motivo. E aí a igreja precisava tomar conta. Então as pessoas, o que elas fizeram? Começaram a vender suas propriedades e pegavam o dinheiro dessas propriedades e entregava para a igreja ter um recurso para administrar e cuidar dessas pessoas. O recurso para continuar cuidando dessas pessoas. Aí que entra um fator muito interessante. Ananias e Safira, segundo uma interpretação bíblica, Ananias e Safira percebe que para fazer parte daquela comunidade cristã, eles tinham que dar alguma coisa. Olha, nossa! Eles esqueceram que o dar é o coração primeiro. Que o ser cristão é o coração primeiro. Que o ser cristão está envolvido primeiro o coração.
Depois tudo acontece de uma forma muito natural, de uma forma muito simples e tranquila. Mas acontece primeiro o ser cristão no coração. Acontece no coração. E o que eles fazem? Eles veem Barnabé dando uma propriedade da terra, das terras de Chipre, uma propriedade muito próspera, uma propriedade que tinha um mineral lá muito violento, muito precioso. E ele vai e vende, pega aquele dinheiro e dá aos pés do apóstolo, o Espírito Santo batiza ele vai ser líder lá na cidade de Antioquia. Como nós lemos no capítulo 11, no início aqui do testemunho. Então Ananias e Safiras percebeu, para mim fazer parte dessa comunidade que está crescendo, que está sendo anunciada, poxa, eu vou fazer a mesma coisa. O que eles fazem? Em vez deles darem o valor completo, total, da venda da propriedade deles, o que eles fazem? Eles dão um pouco, dão a metade, dão uma parte desse valor. Morre Ananias, morre Safira no mesmo dia. Ou seja, não é, o ser cristão começa aqui. Não é o que eu dou, o que eu tenho, o que eu faço. O ser cristão começa aqui. Quando o ser cristão começa aqui, tudo acontece de uma forma natural. Quando o ser cristão nasce aqui no coração, eu faço tudo o que é necessário, como um cristão tem que fazer, de uma forma muito natural, sem contestar, sem reclamar, sem questionar, sem murmurar, sem às vezes me perder. Por quê? Nasceu aqui, está aqui o negócio. Está no coração e na boca. Deuteronômio fala sobre isso. A tua vitória, a tua prosperidade, a tua bênção, tudo é no coração e na boca. No coração e na boca. Não está longe de ti, está perto de ti, no teu coração e na tua boca. Olha, então nasce aqui. Quando nasce aqui, tudo é muito natural e sem peso. Eu vou dar o meu testemunho, aproveitar para encerrar aqui agora. Eu vou testemunhar de uma forma muito natural, de uma forma tranquila. Tudo que eu fizer dentro desse contexto testemunho vai ser muito natural, porque está aqui dentro. Acontece aqui dentro. Então Ananias e Safira queriam ser cristãos, mas olha como começam a dar o testemunho. Olha que mau testemunho. Acabaram morrendo ali aos pés dos apóstolos. Ou seja, pode ser uma morte física, uma morte espiritual, mas quantos estão assim, infelizmente, morrendo de alguma forma, porque não entenderam que o ser cristão começa aqui. O testemunho é fruto do que está aqui. Então eu tenho um prazer de chegar num lugar e falar assim, você não bebe porque isso? Eu sou cristão. Você não, porque eu sou cristão. Tudo é natural. Eu tenho naturalidade em dizimar, em ofertar, fazer oferta de sacrifício. É natural orar de madrugada, levantar, ler Bíblia. Nada disso me é pesado. Por quê? Está aqui dentro. É um testemunho. Nada é pesado quando tem que testemunhar, porque está aqui dentro. O ser cristão nasce aqui. Olha só que legal. E depois tudo é muito natural. Tudo é muito tranquilo. Mahatma Gandhi, um grande líder indiano, disse assim: eu amo a seu Cristo, dando uma resposta aos cristãos na sua época. Eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. E que eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos fossem 24 horas por dia. Olha só que interessante. Por quê? Por causa do testemunho. Testemunho de vida. Repetindo, Mahatma Gandhi, um grande líder da Índia, disse a seguinte coisa: eu amo o seu Cristo. Apenas creio que muitos de vocês cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. E que eu seria, sem dúvida, um cristão se os cristãos o fossem 24 horas. Se os cristãos o fossem 24 horas. Se os cristãos fossem 24 horas. Às vezes, é uma informação interessante.
ele nota que muitos cristãos, eles eram apenas quando iam para as suas cerimônias, eles eram apenas como estavam nas suas igrejas e depois saindo de lá, talvez, provavelmente, não testemunhavam que eram cristãos. Felizmente, muitos crentes são apenas nominais, ou seja, dizem ser cristãos, mas não praticam o cristianismo. Precisamos procurar ser mais parecidos com Jesus, a ponto de que as pessoas reconheçam a presença dele e os seus ensinamentos em nossas vidas. Ser cristão é dar testemunho de vida, no que eu falo, no que eu vejo, no que eu ouço, no meu comportamento. Ser cristão e ter o comportamento automaticamente mudará o meu gosto pela roupa, por tudo em minha volta, porque tudo isso acontece por consequência de uma vida de testemunho. Que o Espírito Santo possa nos ajudar de uma forma muito preciosa a ser cristão. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia mais ser bons cristãos, para que o nome dele seja louvado e glorificado. Eu não consigo. Não pare, não desista. Porque ser cristão é como crescer. A gente vai crescendo, crescendo, crescendo. Todos os dias a gente vai crescendo um pouquinho. Né? Crescer, a gente cai, levanta, rala o joelho, levanta, rala a mão, levanta, rala o dedo, levanta, e a gente vai crescendo. É assim. Que você não desista dessa posição de cristão. E mesmo que as coisas ainda não estão tão amadurecidas como você queria ou deseja, persista, permaneça, que as coisas vão acontecendo no seu tempo, para a glória de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para poder estar nos abençoando, nos ajudando a ser cristãos e abençoando a nossa família. Amém? Maravilha? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor, meu Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Deus, nos chamou a ser cristãos. Sabemos que é desafiador, sabemos, ó Deus, que é, meu Pai, uma grande luta no mundo de hoje, sermos cristãos e, ó Deus, negarmos, ó Deus, tantos prazeres que o mundo às vezes nos dá, nos oferta. Mas assim como o Senhor venceu Satanás, depois de 40 dias e 40 noites jejuando e orando, quando Satanás vem se apresenta ao Senhor e oferece tantas coisas, o Senhor ali, pelo poder da palavra, o venceu. Assim também queremos vencer e continuar a sermos cristãos pelo poder da Tua palavra. Nos ajuda, meu Pai, a entender que esse desejo, essa vida cristã, começa no coração e se desenvolve, meu Pai, na ação da vida, no comportamento da vida. E quando nasce no coração, meu Pai, todas as coisas são naturais. Orar, testemunhar, jejuar, ler Bíblia Sagrada, ó Deus, cumprir com as nossas obrigações, tudo se torna natural. Porque a gente começa a receber, ó Deus, do coração, tudo aquilo que é necessário para sermos cristãos. Obrigado, Pai, por o privilégio de ser cristão. Ó Deus, de ser crente, ser discípulo, ser, meu Deus, anunciado com pelos de fora o que nós somos em Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Quero nessa hora nós orarmos, queremos colocar diante do seu altar essa família, essa casa, esse lar e pedir que o Senhor venha, meu Pai, suprir as necessidades dessa casa, suprir as necessidades deste lar, suprir as necessidades dessa família, Senhor, guardando, protegendo, livrando de uma forma muito preciosa e maravilhosa, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar, meu Deus, pelo Gustavo, pelo Beto, pelo Júnior, sua família, o Daniel, orar, meu Deus, por esses irmãos, Pai, que estão atravessando problemas, ó Deus, com o coronavírus. Queremos, ó Deus, que o Senhor, de uma forma milagrosa,
mate este verme, mate esse vírus na vida dessas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, mata, meu Deus, este mal na vida dessas pessoas. E não só, meu Pai, dos nossos irmãos em Cristo, mas destes, meu Pai, que estão nos hospitais, nos leitos, nas filas de espera, ó Deus, infelizmente alojados em containers, em tendas. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Como alguns, ó Deus, têm interpretado esse vírus como algo divino para corrigir o homem, ó Deus, tenha misericórdia do homem. Tenha misericórdia do estado pecaminoso. Meu Pai, tenha misericórdia, meu Pai, desse estado de ignorância, de estupidez, de pecado do ser humano. Tenha misericórdia. Cura, meu Pai, e abençoa. Em nome de Jesus. Abençoa essa casa, esse lar. Supra as suas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, para a tua glória. E te agradecemos para o teu louvor hoje e sempre. Amém. E amém, Jesus. Amém? Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Maravilha. Glória a Deus. Olha, foi um prazer estar contigo hoje, sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Na segunda-feira, meio-dia, nós estaremos novamente, se Deus quiser, no encontro, do programa Encontro com a Palavra, falando da série Ser Cristão. Que essa série possa contribuir demais e muito no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Te desejo uma tarde abençoada, um final de semana maravilhoso. E nos acompanhe pelas redes sociais. Hoje à noite, 7h30, no culto. Projeto de vida, né? Jornada Feliz 2021. Sábado conosco, com a mocidade. Domingo de manhã, 8 horas da manhã. Domingo da manhã, às 9h30 e domingo à tarde, 6h30, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Então vai ser com certeza um tempo muito precioso e maravilhoso no nome de Jesus, ok? Um grande abraço, Deus te abençoe e louve a Deus por ser cristão, né? Ser escolhido para ser cristão, pequeno Cristo. Deus abençoe, fique com Deus. Até hoje à noite, até amanhã, sábado, até domingo, ou até segunda-feira, meio-dia, no programa Encontro com a Palavra. Deus abençoe e fique com Deus, em nome de Jesus.